Hebreus capítulo 12, aí no versículo 3 especificamente, eu gostaria de ler com você nesta hora. Nós teremos hoje um formato um tanto diferente na pregação, nós teremos momentos de oração no decorrer da pregação. Eu gostaria que você ficasse atento e mais uma vez eu quero destacar, você possa compartilhar o link desse culto, envie para os seus familiares, envie para os seus amigos. Nós temos pessoas, inclusive familiares nossos lá no Acre, meus primos, tem também meu pai, tem também familiares da minha esposa, a pastora Vanessa, também tem participado, tem sido abençoados com a palavra de Deus. E, dentre outros lugares, nós temos pessoas aqui, também uma senhora aqui de Araruama, algumas pessoas também de outros estados do Brasil, ali, e nós queremos convidar você a fazer parte dessa obra. Como é que você pode participar da pregação da palavra? À medida que você põe em uma rede social, num grupo familiar, você pode estar alcançando pessoas como pregador da palavra também. Você também foi instrumento de Deus para pregar a palavra. E é muito importante isso, destacar já essa semana, eu creio que até o próximo culto, até domingo pela manhã, nós já teremos as mensagens sendo postas no YouTube e em breve nós teremos a transmissão simultânea dos dois canais, tanto pelo Facebook, conforme já fazemos, e depois, junto, simultâneo, nós estamos trabalhando para termos também por meio do YouTube. Quero agradecer a sua oração, agradecer seu apoio. E é claro, vamos ler a palavra, Hebreus capítulo 12, versículo 3. Diz assim a palavra, repito ouvindo a sua voz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Mais uma vez, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. O texto bíblico declara que nós devemos colocar em evidência na nossa vida o exemplo de Jesus. E esse exemplo deve ser a nossa caminhada. Nós devemos decidir essa caminhada, a caminhada de andarmos como ele andou. E isso começa quando eu ponho os meus olhos em Jesus. Quando eu coloco os meus olhos firmes em Jesus, de forma a segui-lo e absolutamente nada tirar os meus olhos do Senhor. Então, mediante esse chamado que está no verso 2, olhando firmemente para o autor, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A palavra de Deus está dizendo que eu devo permanecer com os meus olhos nele. E agora, especificamente, nós estamos ministrando sobre o verso 3, que diz que eu devo considerar atentamente, colocar em evidência na minha vida, que Jesus suportou a oposição dos pecadores. E por pelo menos 4 cultos, nós caminhamos falando sobre o homem, a pessoa, o discípulo, ele precisa vencer o pecado. Falamos sobre a necessidade de ter domínio, falamos sobre o funcionamento da mente e o que a Bíblia diz sobre isso. Falamos sobre a batalha interna, o que é que eu devo ter em minha vida como autoridade, ao Espírito Santo. Eu devo ser guiado pelo Espírito, portanto terei o fruto do Espírito. E no último culto nós abordamos
a diferença do efeito da carne e o efeito do fruto do Espírito. E exatamente aí, depois de termos caminhado já por pelo menos 4 pregações da série que estamos pregando, nós estamos falando sobre a consolidação dos discípulos. Nós agora estamos preparando o caminho para estudarmos especificamente sobre a oposição. Que oposição foi essa que Jesus suportou? Pincelamos alguma coisa quando falamos sobre o momento da crucificação, toda a atitude dos pecadores para crucificar Jesus. Ele suportou. O que significava suportar? Significava que Jesus permanecia firme. Ele estava firme no propósito de servir a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o foco que nós devemos colocar aqui, é a observação necessária nessa hora. Meus irmãos, infelizmente, num tempo como esse, onde há uma pandemia, onde há um ambiente que ninguém, é claro, está satisfeito, que é a necessidade de ficarmos em casa. Pouco tempo podemos sair, ou em alguns casos as pessoas nem podem sair se estão em grupo de risco. Nós estamos vivendo um período onde a fé das pessoas está sendo posta à prova. Então, por muito pouco, quanto mais agora, por pressão, as pessoas desandam da sua fé. Param de olhar para Jesus, param de ser influenciados por Ele. Eu quero relembrar esse princípio para você. No Antigo Testamento tem algo parecido com o Novo Testamento, que nos leva à mesma compreensão, só que debaixo de uma outra roupagem, a roupagem do Antigo Testamento. Quando o profeta Isaías estava profundamente abalado, porque havia morrido o rei Uzias. O texto bíblico em Isaías 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando foi que ele viu o Senhor? Não foi no período de bonança, não foi no período que o rei Uzias estava em pleno andamento do seu reinado, mas foi no ano em que morreu o rei Uzias. O que isso significava para o profeta? Meus irmãos, se você ler o texto de Crônicas, de Reis, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, você vai perceber como a mudança de um reinado podia significar uma luta enorme para o profeta. Se você lê o texto de Ezequiel, se você lê o texto de Jeremias, de Isaías, você vai perceber que a vida de um profeta de Deus não era uma vida fácil. Principalmente se o rei era infiel ao Senhor. E sendo infiel o rei, ele conduzia o povo para a infidelidade. E então, em meio àquela expectativa do que seria, Deus se revelou ao profeta Isaías. Ele viu a visão que é certamente a visão mais linda do Antigo Testamento dada a um profeta. Eu vi o Senhor, e o texto diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que é que significava isso para o profeta? E para nós também, em nome de Jesus, que o Senhor abra a sua visão, abra a sua mente para você ver isso na palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, no ano em que o trono está vago, no ano em que não tem ninguém sentado no trono, eu vi o Senhor. E eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor, é o que está no capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que é que Deus estava dizendo para Isaías? Isaías, eu continuo no trono. O reino de Uzias acabou, mas o meu nunca acabará. E se o trono de Uzias foi grandioso, o meu é alto e sublime, e eu estou governando deste trono.
Meu irmão, você está com a oportunidade de conhecer a Deus como nunca antes. As maiores experiências aconteceram em meio à escassez, em meio aos problemas. É em meio às lutas que nós vamos conhecer o que nós lemos na Escritura. Não havia água. Deus proveu água saindo da pedra. Ele poderia ter feito brotar do chão. Ele poderia ter feito chuva vir sobre eles, de forma tal que encheria os potes de água. Mas ele fez a água sair da pedra, para declarar que ele é que ordena. Quando Deus se manifesta, Ele faz do jeito que Ele quiser, com o único objetivo, declarar o cuidado dEle. E nesse período nós temos, certamente em muitos lugares, porque há tantos lugares que o cristianismo é tão raso. E quando eu digo raso, é uma experiência fraca, onde por muito pouco a pessoa se desespera. Meus irmãos, a maior vitória de um crente é em meio ao turbilhão da vida ele permanecer firme. E ser uma pessoa firme é declarar que ele é Deus se tem o que comer e que ele é Deus se também tem fartura. Ele é Deus se eu tenho abundância ou se eu tenho necessidade. Ele é Deus sempre, ele sempre estará sentado no alto e sublime trono. E os servos de Deus também passam dificuldade. Você vai observar a vida do profeta Jeremias, você vai encontrar que ele apanhava, ele chegou a ser espancado por servir a Deus, foi lançado num poço que não tinha água para morrer ali, ele se atolou na lama. O texto diz que ele foi preso num cárcere que foi cavado no chão. A palavra do Senhor declara que ele passou até mesmo necessidade, porque era um homem fiel a Deus. Mas Deus o abençoou e ele permaneceu firme, e de todas as situações ele foi livre. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós estamos ministrando a palavra e há um único objetivo. Deus deseja ser glorificado mudando a sua história. Deus deseja ser glorificado fortalecendo quem está fraco, restaurando a fé de quem está enfraquecido, renovando o ânimo de quem está absolutamente desanimado, sem saber o que fazer. E como isso vai acontecer? Nós estamos no verso 3 de Hebreus 12, vendo que Jesus suportou a oposição dos pecadores. Então, depois dessas últimas 4 mensagens, a grande mensagem, eu acredito que foi pregada, é que eu tenho que sair da condição de pecador, de uma pessoa que professa a fé e não vive, ou acha que vive. Eu preciso sair da condição daquele que declara a fidelidade de manhã e à noite já não sabe mais o que será. E eu tenho que ser um autêntico discípulo, vivendo firme no propósito. E os pecadores, as pessoas que talvez venham a ser contrários, eles, não importa o que eles vão fazer, eu permanecerei firme, assim como Cristo permaneceu firme. Meu irmão, o Senhor quer fazer isso na sua vida. E o que Deus encheu meu coração para trazer para você nessa noite, e eu gostaria aí de você, que você agora abrisse a sua Bíblia no Salmo 119, por gentileza. O meu coração se encheu de uma tranquilidade, de uma paz, de um transbordo da parte do Senhor, de forma que, quando eu lendo a palavra, o Senhor me fazia contemplar o mover dele para essa noite. Meu querido, Salmo 119, a partir de hoje, em nome de Jesus, aliás, domingo eu já declarei isso, quando se ouve, aqueles que já conhecem a Escritura, quando ouve assim, Salmo 119, a pessoa visualiza a quantidade de versículos. É o maior capítulo da Bíblia. É o maior salmo de todos os 150. É necessário pouco mais de 27 minutos para terminar de ler o Salmo 119. 27 minutos e alguns segundos. Se você ler sem parar, sem nenhuma interrupção,
É o texto que talvez, acredito, aliás, é o texto na Bíblia, certamente, que mais firma um único propósito: a necessidade que nós temos da palavra de Deus. Praticamente todo o salmo exalta a grandiosidade de Deus e a sua palavra. E aqui, meu irmão, em nome de Jesus, entenda: você precisa ser ministrado sobre a sua conduta diante de Deus para você ser cheio dessa nutrição, dessa consolidação de um discípulo autêntico. Isso vai acontecer por meio da sua entrega ao Senhor e entrega à palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção aí para os 8 primeiros versículos. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Se você tem aí na sua casa a Bíblia na linguagem de hoje, eu convido que você utilize dessa linguagem. Se você está com seu celular ou tablet, você pode colocar na tradução a linguagem de hoje. Eu vou pedir que você faça isso. Eu estive comparando as duas traduções. A tradução que mais nós vamos hoje ler, nós precisamos dar mais ênfase, que vai nos ajudar mais para aquilo que nós vamos fazer, é essa tradução. Então, você pode já no seu aplicativo aí modificar a tradução, e eu espero você fazer isso enquanto eu quero declarar aqui com você. Os primeiros 8 versículos têm um tema central. O tema central é o elogio à lei de Deus. Veja bem, antes de ler, para você entender como que nós vamos ler essa palavra. É muito importante, se você deseja a manifestação da poderosa palavra de Deus na sua vida, entenda. Quando uma pessoa está lendo a palavra de Deus, ela está ouvindo a voz de Deus. Quando a pessoa lê a palavra, algo está acontecendo aqui dentro do seu coração. E é muito importante, irmãos, quando nós vamos ler a palavra, nós vamos ter que ler, nós precisamos ler na expectativa dessa obra que Deus vai gerar. E então, o salmista começa elogiando a palavra do Senhor. Ah, sim, pastor, claro, devemos elogiar a palavra do Senhor. Entenda, há muitas pessoas, dependendo do que a palavra vai dizer, fecharão a cara, endurecerão o coração, não receberão. Principalmente quando a palavra disser que você tem que mudar. Já dizia um ditado popular, isso é um ditado popular, não está escrito na Bíblia, que o ser humano gosta de novidade, mas não gosta de mudar. As pessoas querem sempre novidade em tudo, na cidade, na escola, na universidade, na igreja, na TV que está assistindo, mas não gosta quando essa necessidade de mudança é na vida própria. Meu irmão, nós viemos para Deus, mas nós temos que ser transformados por Ele e não permanecermos conforme viemos. Então, esse primeiro tópico fala o grande tema é o elogio à lei de Deus, a palavra do Senhor. E diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, nós vamos ler até o verso 8. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Por favor, leia na sua tradução, se você não tem essa linguagem, e acompanhe o versículo 3 agora. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos destes as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Veja o verso 5.
como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Veja, nos 8 versículos, todos eles, o tema é a palavra de Deus. A palavra de Deus é elogiada. Agora eu quero pedir que você fique de pé. E nós vamos declarar em nome de Jesus essa realidade espiritual. E eu quero agora chamar a sua atenção para um fato novo, para aqueles que talvez nunca fizeram. Você que diz que não sabe orar, que não sabe dizer para Deus coisas que agradem o coração de Deus. Meu irmão, ore a palavra. E eu quero chamar orar a palavra, declarar a palavra de Deus para o Senhor. E se essa realidade que nós acabamos de declarar não é a sua, você deve se arrepender. Veja, eu quero dar um exemplo para você. O texto diz, de coração sincero, aliás, o versículo 5, como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Veja bem, o salmista declarando, eu desejo muito cumprir as tuas ordens com fidelidade. Isso tem acontecido com você? Você tem sido assim diante de Deus? Não? Então, meu irmão, você está orando a palavra porque ela confrontou você. E você, conforme esse confronto, você tem motivo para orar. E eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E enquanto eu declaro a palavra de Deus, você vai declarar também essa palavra. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. E comece a declarar essa realidade. Felizes são os que não podem ser acusados por nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Comece a orar. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que felizes são os que não podem ser acusados porque cumprem a tua lei. Eles andam conforme a tua palavra. E nós levantamos a nossa voz, declarando conforme o versículo 2, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Nós declaramos, Pai, que felizes são felizes os que não praticam o mal, os que andam no caminho de Deus, em nome de Jesus. E tu, Senhor, ó Deus, nos destes as tuas leis, mandastes que a cumpramos fielmente, como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Levante as tuas mãos e repita comigo, como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Pai, é na autoridade do teu nome que nós te pedimos misericórdia sobre nós, por termos tanta distância dessa realidade muitas vezes, por não termos uma conduta de elogiar a tua palavra, de elogiar o teu nome, de elogiar, Senhor, as tuas leis. Pai, tem misericórdia de nós, todas as vezes que utilizamos da tua palavra com cansaço, estressados, chateados até, lendo por ler, tem misericórdia, Senhor. E nós queremos, Pai, em unidade como igreja,
declarar, Senhor, que lindos são as tuas leis, lindas são as tuas palavras, e nós queremos declarar que tu estás certo em todas elas. Todas as tuas palavras são bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe as mãos agora no seu coração, de olhos fechados como você está, e comece a se render diante do Senhor, reconhecendo o Senhor na sua vida. Comece a declarar que você toma a palavra de Deus a partir de hoje, com elogio, em nome de Jesus. Pai, nos rendemos ao Senhor e declaramos, Pai, a partir de hoje uma conduta diferente para com a Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra, Senhor, e assim declaramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, e eu quero, antes de encerrar, proclamar mais o versículo 9, acompanhe. O versículo 9 em diante, nós vamos ler até o versículo 16, preste bem atenção. Se o seu coração agora já ficou cansado, você já está dizendo, meu Deus do céu, o pastor vai chegar até o final do salmo. Meu irmão, você precisa pedir misericórdia sobre a sua vida. Porque o que Deus colocou no meu coração é que eu deveria aqui, hoje aqui. Eu estou rompendo com toda a lógica normal de pregação que estou acostumado a pregar. Porque o que Deus orientou que eu fizesse aqui hoje com você, é que eu fizesse como se eu estivesse fazendo sozinho diante dele. É claro, não é possível fazer da mesma forma, mas eu quero que a partir de hoje você passe a observar o momento seu com a palavra de Deus de forma diferente. Aliás, eu creio que essa é a mensagem do Senhor para você. Quero relembrar, nós passamos aqui pelo menos 4 mensagens onde nós vimos a dificuldade que nós temos de obedecer a Deus. A luta interna que acontece no nosso coração. Meu irmão, se o seu coração ficou sedento de ver a Deus e você não sabe como fazer, o Senhor Deus está respondendo para você. Você precisa amar a palavra de Deus. E vimos isso através da declaração, do elogio que devemos tecer para com a palavra do Senhor. Agora, guardo a tua palavra no meu coração. Declare aí, meu irmão, repita comigo. Eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Diga amém, eu recebo. E agora a leitura. E enquanto lemos, o Senhor agirá certamente por meio da sua palavra, mais uma vez aí gerando na sua vida. Vamos ler? Versículo 9. Como pode um jovem conservar puro a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta, observe, verso 13. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que me tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Repita aí o verso 14. Essa é uma pancada, né, meu irmão? Essa é uma pancada. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinos, os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Fique de pé mais uma vez e eu quero convidar você à oração mais uma vez. Olha só o confronto. Olha o confronto. Como um jovem pode conservar sua vida pura? É só obedecer a palavra de Deus. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Todos os versículos é citado a palavra de Deus. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo,
ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Feche os seus olhos e em uma atitude de oração ouça. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar diante de Ti, Pai, que a Tua palavra é a ferramenta para que nós tenhamos certeza do sucesso de termos comunhão contigo e vencermos todo o pecado. Pai, queremos declarar a partir de hoje uma conduta diferente, uma conduta onde a Tua palavra está no nosso coração. E aqui, Pai, declaramos, Pai, que vamos nos derramar mais diante de Ti e da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós fazemos essa declaração. Seja assim, meu Pai, o Teu Espírito Santo, conectando a nossa vida com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir que agora, de pé como você está, você tome a sua Bíblia aí na sua mão. E você vai fazer uma oração agora, declarando que você terá um compromisso maior neste sentido que o salmista nos ensina. A palavra de Deus estará no meu coração. Agora você pode se abraçar com a sua Bíblia aí. Você pode fazer isso e agora feche os seus olhos mais uma vez e declare a partir de hoje a sua conduta conforme a Escritura. Você que está distante da realidade da palavra, decida agora em oração, arrependa-se e decida amar a palavra de Deus e viver conforme. Pai, nós oramos declarando sobre cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos que agora estão ouvindo a tua palavra, estão sendo ministrados na Escritura Sagrada. Eu te peço, Pai, o teu mover sobre os teus servos, no nome de Jesus. E nós oramos agora quebrando todo empecilho, todo embaraço. E assim, Pai, seja o mover do Espírito sobre cada um. E o pecado que existia seja perdoado. E agora a tua palavra seja conexão na vida desse teu servo, desta tua serva. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. E agora, para encerrarmos, o versículo 17. Qual é o título que está aí? Quero conhecer a tua vontade. Observe, o salmista declara, em primeiro lugar, ele elogia a palavra de Deus. Ele não a repudia, ele elogia a palavra. Em segundo lugar, ele se protege com a palavra de Deus. Ele guarda no coração para não pecar contra o Senhor. Ele está protegido na sua vida espiritual. E agora o salmista declara: quero conhecer a tua vontade. O verso 17, basicamente até o verso 24, o tema é: quero conhecer a tua vontade. Preste atenção. Qual a vontade de Deus para o menino Davi? A vontade de Deus é que o profeta Samuel fosse até a casa dele e o ungisse como rei. A vontade de Deus para o rei Davi, agora rei Davi, diante de Deus e não ainda diante dos homens, era que ele matasse um leão, matasse um urso no campo, cuidando das ovelhas. A vontade de Deus para o rei Davi é que ele matasse o gigante Golias, se tornando o general do exército de Israel. A vontade de Deus é que em meio a todo esse potencial, ele se mantivesse humilde, até o ponto de ter que fugir como um bandido, como um ladrão, como o pior homem da terra. Ele fugia do rei Saul para não fazer nada contra ele e não desrespeitá-lo, e não perder a sua própria vida. Ele suportou por espaço de quase 15 anos, ou quem sabe mais do que isso, a Bíblia não declara. Não há como ter a certeza, mas pelo menos 15 anos em média, ele fugia
e até o ponto se tornou rei em Israel. O rei Davi, a vontade de Deus, ele conheceu e em sua velhice ele abençoou seus filhos, tendo ainda a graça de Deus em sua vida. Ele conheceu toda a vontade de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, receba aí. Você conhecerá toda a vontade de Deus para a sua vida. O salmista aqui está dizendo, invocando, eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus é salvar os homens. Salvando os homens, há um plano específico para cada um deles. Era da vontade de Deus que eu me convertesse e viesse a me entregar de tal forma que Ele me chamou ao ministério. Ele já antes de eu nascer já tinha me chamado. E hoje eu estou aqui com você. Eu estou conhecendo já há muitos anos a vontade de Deus. E eu quero declarar a vontade de Deus para a minha vida. É da vontade de Deus que eu viesse a ser um pastor. E assim também Deus tem um plano para você. E esse plano deve ser almejado por você. Diga amém, meu irmão. Você deve almejar conhecer a vontade de Deus. E então eu quero ler e você deve ouvir, participar, recebendo na sua vida. Diz o verso 17. Senhor, trata com bondade esse teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedeça a tua palavra, para que eu possa continuar vivo e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Veja, o salmista dizendo, abençoa-me com vida para que eu esteja vivo para contemplar os teus feitos. Viverei, verso 19, viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O meu coração sofre ansioso, pois em todos os momentos quero conhecer a tua vontade. A tua vontade. Verso 21. Tu repreendes os orgulhosos, os que se desviam dos teus mandamentos são malditos. Verso 22. Livra-me dos insultos e das zombarias deles, pois tenho obedecido aos teus ensinamentos. Mesmo que as autoridades se reúnam, ouça, mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu, que sou teu servo, meditarei nas tuas leis. Verso 24, repita comigo bem forte, e é claro, na sua tradução também. Gosto de pensar nos teus ensinamentos. Eles são os meus conselhos. E agora, por fim, eu quero convidar você mais uma vez a ficar de pé. E hoje o Senhor marcou com você um momento especial. Você quer uma orientação para a sua comunhão pessoal? Faça isso no seu momento devocional que acabamos de fazer. Mas uma coisa eu sei. Você deve declarar a palavra de Deus. E conforme a palavra vai confrontando você, conforme acabamos de ler, se essa não é a sua realidade, você tem agora motivos de oração. E eu creio que no término dessa comunhão terás passado meia hora, 1 hora, e no final você estará cheio do Espírito Santo. Porque o que nós acabamos de ver, o que nós estamos fazendo agora, é o que você deve ter na sua comunhão pessoal. Preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui é o que Deus está orientando você a começar a fazer. O Senhor Deus quer entrar no seu quarto com o poder dele. O Senhor quer entrar como um vento impetuoso aí na sua sala. E Ele quer encher você e a sua casa, a sua família. Mas é preciso entrega. É preciso entrega. Há pessoas que estão me ouvindo agora que normalmente dizem, eu gosto mais de orar, mas eu não gosto muito de ler. Pare com isso. Um dia me perguntaram, pastor, eu devo primeiro orar ou primeiro ler? Meu irmão, você deve primeiro ler, porque a Escritura vai trazer o sentido para a sua oração.
A Escritura vai fazer você se render. A Escritura vai fazer o seu joelho dobrar. A Escritura vai fazer você saber quem você é. Até o ponto de você declarar as palavras do apóstolo Paulo. Eu, na minha vida, não merecia, mas Ele me salvou. Eu era o pior dos pecadores, mas achou Ele de me salvar. Porque Ele conhecia, pela presença de Deus, a sua pequenez. De pé como estamos, vamos orar. Meu Pai, nós queremos te pedir misericórdia. Nós queremos conhecer a tua vontade. E nós te pedimos, Pai, prospere a nossa vida. Dai-nos longevidade para conhecermos a tua vontade. Meu Pai, como Davi conheceu a tua vontade para a sua vida, te pedimos, Pai, dai-nos essa sensibilidade que cada um de nós viva o projeto de Deus revelado. Aqueles que são chamados à obra missionária, sejam transformados por Ti ao ponto de serem genuínos missionários. Aqueles que serão pastores, sejam genuínos pastores usados nas Tuas mãos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós e transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida, Pai, e manifesta a Tua vontade em nós. Pai, nós queremos conhecer a Tua vontade. Levante as Tuas mãos. Levante um clamor diante de Deus agora. Cada um individualmente. Ore aí na sua casa. Ore aí, meu irmão. Levante a sua oração ao Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença. E nós queremos, Pai, declarar a nossa pequenez, Senhor. Nós queremos declarar o quão distantes nós estamos de Ti, Pai. Como nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Como nós precisamos de transformação na nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Pai, eu oro com meu irmão que agora, nesse momento, está sendo mexido pela Tua presença. Está sendo, Senhor, posto, Senhor, genuinamente diante de Ti. Este Teu filho que está reconhecendo seus pecados, está reconhecendo o quão distante está do Senhor. Meu Pai, nós queremos ir de encontro à Tua palavra. Nós queremos, Pai, encontrar contigo, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso coração. Perdoe as nossas vidas. Lava-nos, Senhor, limpa-nos, Senhor, e dai-nos, Senhor, sensibilidade para com a Tua presença, para com a Tua palavra. Senhor, e dai-nos, Senhor, a intimidade contigo, Senhor. Dai-nos sede e fome, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor.